Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou Vanessa Mafra. Vamos verificar qual é a nossa aula? Aula 16, revisão e avaliação. Então, vamos lá. Vamos falar de modernismo, terceira fase. Vejam aí. Olha só, modernismo, a terceira fase, também chamada de geração de 45. O que ele traz? Equilíbrio e objetividade. Vai verificar também ali o sociopolítico, tá? Então, ali já vai ter um pouquinho mais de equilíbrio em relação às demais fases. Quais são as características que marcaram essa fase? Vejam só. Olha só, eles vão aí ter influência do parnasianismo e simbolismo, então eles vão resgatar algumas coisas do passado, né? Inovações linguísticas e metalinguagem, regionalismo universal, temática social e humana e uma linguagem mais objetiva, né? Recapitulando aí, quais são as características dessa terceira fase do modernismo. Vamos falar sobre uma escritora maravilhosa. Vejam só quem é. Muito bem, olha só quem é. Clarice Lispector, uma artista, uma escritora, né? Muito reconhecida, traz bastante obras que reflete muito da sua intimidade, né? Vejam aí, ela nasceu na Ucrânia em 10 de dezembro de 1920 como Aya Lispector, por causa das perseguições antissemitas e da Revolução Bolchevique de 1917, mudou-se para Maceió com a família em 1922. Ao chegar ao Brasil, a autora, que até então se chamava Aya, cujo significado é vida, em hebraico, passou a chamar-se Clarice, como a gente conhece hoje, certo? E aí agora eu quero apresentar para vocês, já que a gente falou um pouco da biografia dela, eu quero mostrar para vocês características marcantes que a gente encontra nas obras dessa escritora. Vejam só. Então, o que a gente vê aí de marcante na obra de Clarice Lispector? Ela traz bastante descrição psicológica das personagens, né? Lembrando que quando a gente fala de descrição psicológica, vai mostrar o íntimo ali de cada personagem, não somente as ações em si, mas como o personagem, né, se vê na história, os sentimentos, as angústias, tá bom? Traz também temas subjetivos, abstratos, vai falar bastante de vidas cotidianas, tá? Sobre uma ótica bastante pessoal, por isso que ela é bem conhecida em obras, né, da prosa intimista, exatamente porque traz esse lado pessoal, tá? Narradores em primeira pessoa, também a existência da epifania. O que é a epifania? Uma espécie de revelação na qual a personagem reconhece alguma verdade sobre si ou sobre o mundo, que a gente chama aquele assim, o pensamento iluminado, certo? E agora que a gente já viu aí, né, quais são as partes importantes, que é marcante, que a gente vai sempre ali ver nas obras de Clarice Lispector, eu apresento para vocês algumas obras dela, tá bom? Então vejo aí, trago aí para vocês Perto do Coração Selvagem, que foi o primeiro livro dela, foi um romance escrito em 1942. Laços de Família, publicado em 1960, que é um livro de contos. Felicidade Clandestina, 1971, que também são contos e crônicas, tá? Água Viva, 1973, que é um romance, e A Hora da Estrela, 1977, um romance. Esse livro é bastante conhecido, certo? Então, agora eu vou apresentar para vocês aí um vídeo, tá? Narrando um pouco da história A Hora da Estrela. Então, atenção. Da Estrela, Clarice Lispector. A história é narrada por Rodrigo S.M., narrador-personagem, um escritor à espera da morte. Ele é uma das peças-chave do livro. Ao longo da obra, ele reflete os seus sentimentos e os de Macabea, a protagonista da obra.
Nordestina órfã de pai e mãe e criada por uma tia que a maltratava muito, Macabea é uma alagoana pobre de 19 anos que possui um corpo franzino e só come cachorro-quente. Além disso, ela é feia, virgem, tímida, solitária, ignorante, alienada e de poucas palavras. Quando vai morar no Rio de Janeiro, consegue um emprego de datilógrafa na cidade. Chega a ser despedida pelo patrão, seu Raimundo, que, por fim, tem compaixão de Macabea, deixando-a permanecer com o trabalho. No Rio de Janeiro, Macabea mora numa pensão e divide o quarto com 3 moças. Todas elas são balconistas das lojas americanas e chamadas de as 3 Marias: Maria da Penha, Maria da Graça e Maria José. Um de seus maiores prazeres nas horas vagas é ouvir seu rádio-relógio emprestado de uma das Marias. Mesmo destituída de beleza, Macabea, ou Maca, seu apelido, consegue encontrar um namorado. O nordestino ambicioso e metalúrgico Olímpico de Jesus Moreira Chaves. O namoro termina quando Glória, ao contrário de Macabea, bonita e esperta, rouba seu namorado. Quando vai a cartomante, uma impostora chamada Madame Carlota, Macabea descobre, por meio das cartas, sua sorte. No entanto, ao sair de lá, atravessa a rua muito contente pelas palavras que acabara de ouvir, sendo atropelada por um Mercedes-Benz amarelo. É ali que ocorre sua Hora da Estrela, o momento em que todas a enxergam e ela se sente uma estrela de cinema. A obra possui uma grande ironia em seu término, visto que só no momento da morte é que Macabea obtém a grandeza do ser. Muito bem, vocês viram aí um resumo dessa obra que é bem conhecida, né? Percebam aí que o narrador, ele começa a descrever Macabea, parece aquele meme, né? Xoxa, capenga, descabelada. Então ele é assim, bem crítico, certo? Com a pobre da Macabea, que é uma nordestina que veio tentar a vida na cidade grande, mas sofreu bastante, certo? Vamos verificar agora os personagens aí desse livro. Vejam só. Então, aí a gente começa com o Rodrigo SM, que ele é o narrador, certo? Ele é um narrador bem crítico. A Clarice Lispector, ela veio se apresentando como narrador masculino, que é para poder ela ter mesmo essa pegada de ser mais crítica, dura, né? Uma vez que na sociedade que ela se encontrava, a mulher sempre era vista como um sexo frágil, delicada, então não pode ser ríspida. Então ela se apresenta como um narrador masculino para ela ter essa liberdade, né, de criticar e avaliar ali a história e a personagem, certo? Aí a nossa personagem principal é Macabea, como eu falei para vocês, né, ela é nordestina, perdeu a mãe, aí foi para a cidade grande, foi viver com a tia, mas não foi nada fácil, conseguiu emprego, mas ela também era meio estabanada, muito desligada, né? E muito inocente de uma certa forma. Aí, quem era o chefe de Macabea que decidiu dar uma oportunidade de emprego para ela? Raimundo Silveira, né, que era o chefe dela. Aí tem a Glória, que era uma colega de trabalho da Macabea, que é a nossa protagonista, certo? E o Olímpio, o namorado de Macabea, o mau caráter, né? Que enganou a pobre da Macabea, certo? E aí, depois de sofrer muito, Macabea decide ir aonde? A uma cartomante. E essa cartomante era a Madame Carlota, né? Que é ali, quando ela lê o futuro, dizendo que ela vai brilhar, que ela vai ser uma grande estrela, e que, infelizmente, a epifania aí é que esse momento de estrela dela é a morte, né? Muito triste. Então, percebo aí que a narrativa, né, traz um lado psicológico, muito intimista, então é uma prosa intimista, certo? Aí eu vou apresentar para vocês agora um outro escritor, vejam só quem é. Olha só, tenho certeza que vocês conhecem, né, que é o João Guimarães Rosa. Ele nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, em 27 de junho de 1908. Além de ser escritor, também estudou medicina e foi diplomata. Seu primeiro livro de contos é Sagarana, que foi publicado em 1946, e ele é o seu único romance, foi o único romance que ele escreveu. E aí ele também teve o Grande Sertões Vereda, publicado em 1956, que inclusive é um clássico, né? Grande Sertão Veredas,
ele é um clássico desse escritor, bastante comentado, analisado, certo? Porque ele conta ali muitas histórias, né? Esse livro, ele é composto por várias histórias, né? Daqui a pouco a gente vai verificar um pouquinho mais sobre a história de Grandes Sertões Veredas, certo? Então vamos lá, a continuidade. Vamos mostrar agora o que é marcante na obra desse escritor. Vejam só, muito bem, olha aí. O que é marcante nas obras de Guimarães Rosa é uma linguagem poética, narrativas mais reflexivas e menos como é que se diz? Dinâmicas, né? Ele traz bastante neologismo, então na obra dele, ele criou muitas palavras, né? Neologismo é isso, criação de novas palavras, certo? É carregado de regionalismo, tá? É uma prosa intimista, porque ele traz ali conflitos existenciais, fluxos de consciência, né? Um monólogo interior. Então, o personagem conversa com ele mesmo, fazendo aquela autorreflexão. E aí ele traz temáticas universais, como morte, ódio, amor, medo, violência, misticismo, certo? Então, é isso aí que a gente encontra bastante na obra de Guimarães Rosa. Vamos dar uma continuidade na próxima aí. Vejam só. E aí, em suas narrativas, nós podemos observar figuras de linguagens, tá bom? Então, ele apresenta aí onomatopeia, rimas internas, construções sintáticas cortadas, vocabulário diferenciado, figuras de linguagem, como eu acabei de citar, que pode ser aí a metonímia ou a anáfora, tá? Lembrando que a metonímia é quando a gente faz aquela relação, né, dos termos, como já eu costumo sempre falar, que eu li Guimarães Rosa, eu não consigo ler uma pessoa, e se eu estou querendo dizer que eu li uma obra de Guimarães Rosa, tá? A anáfora pode ser no sentido de fazer uma retomada ou repetir uma palavra para dar maior expressividade, certo? E aí agora eu trago para vocês o poema aí, o Burrinho Pedreiro, poema não, perdão, um trecho aí do livro Sagarana, o Burrinho Pedreiro. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando. Dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito. Vai, vem, volta, vem na vara, vai. Não volta, vai varando. Percebam aqui que além, né, de eu falar para vocês que ele traz uma figura de linguagem, aí ele traz a literação, né, que é a repetição de uma consoante. Ele consegue repetir bastante o B, depois ele repete sempre o D e depois o V. É uma figura de linguagem, certo? Muito bem, vamos lá continuar. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho aí do livro, né? Grande Sertão Veredas, tá? Então esse livro ele é narrado por Riobaldo, que é o narrador e protagonista da obra, tá certo? Riobaldo é um jagunço muito inteligente e muito letrado que decide fazer uma autorreflexão sobre a sua vida e relata, né, para o seu compadre Quelemem, tá? Então, começa a história aí quando ele começa a relatar a sua vivência. A história se passa no sertão de Goiás, da Bahia e de Minas Gerais. O tempo da narrativa é psicológico, não segue a sequência dos fatos, né? Então, é psicológico. Então, não vai ter uma sequência cronológica, lógica, tá? Vai ficar meio confuso, porque ele vai narrando de acordo com o que ele vai lembrando, né? Então, fica assim aquela narrativa um pouco caótica, certo? Aí, o que acontece na história que remete, né? Mexe bastante com a história. Vejam aí. Antes de começar isso, só lembrando assim, que quando o Riobaldo, ele vai morar com o tio porque ele perde os pais, né? Aí ele conhece o Zé Bebelo, né? E esse Zé Bebelo é um fazendeiro, que ele já está cansado das ações dos jagunços, e aí ele decide chamar o Riobaldo para fazer parte do grupo dele, certo? Então ele vai ficar ali em um combate. Então, quando ele vai fazer, ele acaba ali tendo um combate, uma confusão com Joca Ramiro. Aí, nesse combate, Zé Bebelo acaba sendo preso, né? E aí, aqui para o que eu vou ler. Zé Bebelo, em um julgamento feito por alguns jagunços no grupo ao qual pertencia, acaba sendo libertado por Joca Ramiro, com a condição de que ele vá para Goiás e não retorne sem que ele saiba antes. Então, depois desse conflito aí, tudo, ele acaba sendo preso e o Joca, né,
tem ali um ato de misericórdia e decide liberá-lo, porque a punição dele era a morte. Mas Joca decidiu não, deixa ele livre, porém ele tem que ir embora e se um dia retornar, ele tem que avisar, como se fosse uma autorização, certo? Vamos continuar aí para vocês saberem o que acontece na história. Muito bem. Aí, algum tempo depois, Joca Ramiro foi morto. Quem teve o ato de misericórdia, né? Foi morto. Nisso, o Zé Bebelo volta, né, de seu exílio e lidera um bando de jagunços para vingar a morte daquele que havia sido misericordioso em lhe dar liberdade. Então, ele vai lá vingar a morte de Joca. E aí, Riobaldo e Diadorim fazem parte do grupo de Zé Bebelo. Lembrando que Riobaldo é o que está contando a história, o nosso narrador, certo? O conflito acaba quando o grupo de Riobaldo e o grupo de Hermógenes se enfrentam. Hermógenes é um outro grupo de cangaceiros, tá? Então, eles acabam ali se enfrentando. E nesse enfrentamento, acaba morrendo quem? Hermógenes e Diadorim. Então, acaba morrendo esses dois personagens. Aí o Riobaldo descobre, neste momento, que Diadorim não era homem. Diadorim era um amigo muito próximo de Riobaldo. Ele acreditava que era homem. Porém, nesse momento ali, quase já morrendo, Riobaldo descobre que Diadorim é mulher e que ela é filha de Joca Ramiro, né? O cangaceiro lá do comecinho, que teve um ato de misericórdia. Então, ali que ele descobre que ele é mulher e aí ele percebe que durante a história ele tem um certo conflito, porque ele se sente um pouco interessado, né, por esse amigo e somente depois ele entende por quê. Porque não era mulher, não era homem, era mulher. Inclusive, o próprio, né, vou dizer assim, o próprio, mas na verdade era mulher, Diadorim também tinha um amor por Riobaldo. Infelizmente, essa revelação só veio no momento da morte, né, de Riobaldo, de Diadorim, certo? Muito bem, então vamos lá continuar. Olha só, então já contei aí um pouco para vocês e aí vamos ver agora os personagens, já que eu contei um pouquinho aí da história. Então, Riobaldo, ele é o protagonista da obra, né? Ele é um narrador personagem, porque além de ele narrar, ele participa da história, um fazendeiro, e ele é esse jagunço. Diadorim, né, é o grande amor de Riobaldo, representa um amor platônico impossível. Por que é platônico impossível? Primeiro, porque ele achava que era homem, né? E aí depois, no momento da morte de Diadorim, ele descobre que não era Diadorim, né? Era mulher. Nhorinhá, né, a mulher da vida, representa o amor carnal de Riobaldo. Mulher da vida, então você já sabe do que ela era, certo? Vamos dar continuidade. Aí tem ali Otacília, né? Outro amor de Riobaldo. O menino Riobaldo tinha um coração muito grande, porque ele amava tudo e a todos, né? E representa a pureza do amor verdadeiro. Aí tem o Zé Bebelo, né, que é um fazendeiro com pretensões políticas, pretende acabar com os jagunços do sertão mineiro, sobretudo com o bando de Joca Ramiro. Lembrando que Joca Ramiro é aquele que teve o ato piedoso no momento que quase o Zé Bebelo ia morrer, né? Aí tem aí o Joca Ramiro, que é o pai de Diadorim, o maior chefe dos jagunços. Diadorim tá como homem, lembrando que, na verdade, ela é o quê? Mulher, tá? Medeiro Vaz, outro chefe dos jagunços, que lidera a vingança, né, contra Hermógenes, que também é cangaceiro, tá? Jagunço e tudo mais. Então, e o Ricardão, né? Então, ele vai ali, vejam que é bastante conflito de morte, né? Um vingando o outro, matando. Então, envolve bastante isso, tá? Vamos continuar aí. Aí nós temos o Hermógenes e Ricardão, que são assassinos do chefe Joca Ramiro. Hermógenes representa o líder dos jagunços inimigos, né? Era o inimigo ali do Joca, né? Do Zé, então é a parte inimiga deles, tá? Aí nós temos o Só Candelário, outro chefe dos jagunços, torna-se líder do bando de Hermógenes quando ele morre. Então ele acaba assumindo aí o bando dele, tá? E aí nós temos o compadre Quelemem de Góes, amigo confidente de Riobaldo, que é para quem o Riobaldo está contando toda essa história, certo?
Muito bem. Então, vejam aí que a revelação ali é que a Diadorim era mulher e não homem no momento da morte, certo? Ele fica chocado. Certinho? Agora eu quero apresentar para vocês variação linguística. A gente vai trocar aí, né? Vejam só a variação linguística, né? Que são várias formas de a gente manifestar a língua, né? A linguagem ali como no nosso dia a dia. Aí nós temos a variação geográfica, também chamada de diatópica, está relacionada à região. Aí vejam lá, aqui, ó, tá no sul, podem chamar de bergamota, lá no Pará, mimosa, Nordeste, mexerica, tangerina, laranja do cravo. Então, percebo que cada região vai ter um jeito de falar. Aí nós temos a variação histórica, também chamada de diacrônica, que vai estar relacionada à mudança da língua no decorrer do tempo. Vossa mercê, vós me ser, e hoje nós chamamos de você. Variação situacional, que é a diafásica, ligada ali ao contexto que o falante se encontra. Então, eu vi ela, eu a vi. Me desculpa, desculpe-me, né? Que é a forma correta deles. E aí nós temos a variação social, que está relacionada ao sociocultural, né? O jeito que o médico fala, vou saturar, né? Vejo que é uma fala do médico. E dos jovens, galera, boto fé, suave, né? Então essa é a nossa variação linguística, certinho? Muito bem, gente, essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!